Como eu descobri que eu tinha ansiedade? Todo mundo sempre falou pra mim, né, que eu sou muito tranquilo e eu sempre me senti muito tranquilo. Então nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse algum nível qualquer que seja de ansiedade. Eu fui perceber isso quando eu conheci a Júlia, porque ela tem alguns sinais de ansiedade que eu também tenho, mas que eu não consegui enxergar em mim. Ao longo dos anos, ao longo da minha vida, eu sempre tinha muita dificuldade de concluir projetos. E aí, com o tempo, com isso, eu fui perceber que, na verdade, eu tinha muita ansiedade sempre que eu iniciava alguma coisa nova. Então, eu achava que o que eu tinha era vontade de fazer as coisas, então eu fazia tudo de uma vez, sabe? Corria muito para fazer no começo e depois desanimava. E aí eu comecei a perceber que isso era ansiedade. E aí eu não conseguia concluir meus projetos por causa disso, porque eu estava sempre que eu iniciava, eu tinha muita vontade, mas eu já queria estar lá no final. Eu não tinha paciência de percorrer todo o caminho para conquistar aquilo que eu precisava conquistar. Eu sempre queria as coisas muito rápido. E aí eu nunca conseguia nada, eu sempre me frustrava, deixava para lá, sabe, desistia, perdia a vontade, desanimava completamente daquele projeto e seguia minha vida. Continuava, sabe, na minha rotina de sempre. Mas isso me incomodava muito. Eu sempre tive esse incômodo de nunca conseguir concluir um projeto que eu tinha, um projeto que eu gostaria de, principalmente numa fase que eu queria muito mudar de vida, que eu queria fazer coisas novas na minha vida, e eu não conseguia. Eu ficava, eu tentei várias coisas diferentes. E o curioso é que eu estudo e aplico em mim terapias já faz mais de 8 anos. E conheço várias técnicas de terapias. Só que a ansiedade era um ponto cego na minha vida. Eu não conseguia enxergar isso. E eu tanto apliquei técnicas de terapia nas pessoas, apliquei em mim e recebi terapia. Mas isso nunca foi um ponto detectado em qualquer momento por causa disso. Porque eu sou muito tranquilo, eu sou paciente, eu tenho o hábito de perceber e de ouvir mais do que de falar. Então, realmente era um ponto completamente cego para mim. Eu não conseguia enxergar isso até que eu comecei a perceber coisas na Júlia que eu tinha. Coisas que incomodavam ela que também me incomodavam. A questão, por exemplo, da mente ser muito agitada, sabe? Não conseguir focar muito em alguma coisa só. Para eu focar nas coisas do meu trabalho, por exemplo, eu precisava colocar fone de ouvido para não escutar o ambiente ao redor. Porque se eu escutasse, eu queria estar sempre cuidando de todo mundo, prestando atenção no que estão falando. E eu percebi que isso também era ansiedade, essa necessidade de estar no controle de tudo, de estar sempre pronto para dar qualquer resposta. Isso também era ansiedade, que ela tem e eu também tinha. Mas eu não via como ansiedade, eu achava que era sei lá, eu era assim. Eu simplesmente não conseguia parar a minha mente, não conseguia me acalmar. Eu achava que era uma característica minha e não que fosse um dos sintomas de ansiedade. E é claro que eu não ouso dizer que eu tenho transtorno de ansiedade, porque a minha ansiedade ela é bem leve, assim, me atrapalha muito, mas ela é leve. Eu não tenho os sintomas físicos da ansiedade que as pessoas com ansiedade forte têm. Só essa leve que eu tenho, que eu tinha, porque eu acabei tratando quando eu percebi, eu fui tratar isso, já me atrapalhava muito. Então eu fico pensando em quem tem uma ansiedade muito mais forte, sabe? É muito difícil lidar com isso, eu tenho certeza que é. Mas enfim, foi assim que eu percebi a ansiedade na minha vida. E o que eu fiz para tratar ela foi terapia, tanto auto-aplicável como também com pessoas aplicando em mim. E eu tratei muito da ansiedade que eu tinha. Hoje eu me sinto muito melhor e muito menos ansioso do que eu era um ano atrás.